Boa tarde, criançada. Tudo legal com vocês? Tudo bem? Tá? Na semana passada, o que foi que a tia Gisele, qual a historinha que a tia Gisele contou? Acho que vocês lembram, não é possível, né? A historinha foi sobre José. Então, tia vai dar continuidade à historinha de vocês, para que vocês possam compreender a história, tá certo? Mas antes de tia falar, dar continuidade à historinha, tá? A tia vai orar, porque a primeira coisa que a gente faz, crianças, a gente fala com o Papai do Céu, que o Papai do Céu possa nos iluminar, tá? E que a gente possa compreender sobre tudo que ele quer nos falar hoje, tá certo? Então vamos lá, fecha os olhos e só pensa em quem? Em Jesus. Então vamos lá, fecha os olhinhos, cruza os dedinhos das mãos, vamos lá. Ó Santo Deus, eterno bondoso Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor Deus, reunidos aqui em Teu nome. Na Tua palavra Tu diz, onde Tu tiver um ou dois ou mais reunidos, ali eu estarei. E eu creio, Senhor, que Tu estás, Senhor Deus, em cada lar aí representado, de cada criança, de cada família, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, compreender mais sobre Ti, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, praticar tudo que vem sendo falado nas historinhas bíblicas, tudo que Deus quer que nós façamos, Senhor Deus. Abençoa, ilumina a professora tia Gisele, Senhor Deus, capacita e que cada vez mais, Senhor Deus, o Senhor venha também, Senhor Deus, nos abençoar. Senhor Deus, abençoa cada criança, Senhor Deus, aí representada. Senhor Deus, muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. A historinha, lembra da historinha de José da semana passada? Eu vou dar continuidade da historinha, tá certo? Para que vocês possam compreender mais sobre a historinha de José. Eu acho que muitos de vocês já têm ouvido, né, falar sobre a historinha de José, mas outros não. Então vamos lá. Hoje o título da lição de hoje é Uma Família Reunida. Será que é importante, gente, a família estar reunida? Né? Hoje a gente vê assim, né, em muitos lares, né, a desunião, a discórdia entre a família, né? Muitas vezes que a gente possa pedir, tá certo? Pedir a Jesus, pedir a Deus que a nossa família esteja bem, esteja unida. Porque quando a família, porque o propósito de Deus, criançados, o propósito de Deus é justamente a construção da família, né? Quando a mamãe e o papai de vocês se casaram, né? Da vontade do Senhor essa construção, a construção da família. Então, na época quando a pessoa está conhecendo uma pessoa, namora, noiva e casa para construir a sua família, não é isso? Então, a mesma coisa, depois tem os filhos. Então, é importante que essa família, elas estejam unidas, né? A gente vê muitos lares em relação a essa desunião, né? Um pode discordar um do outro, isso é natural, né? Mas é necessário que a gente possa conviver, tá? Em harmonia no nosso lar. Muitas vezes a gente não tem isso, né? Mas que a gente possa pedir a Jesus Cristo para que haja esse fortalecimento, haja essa união nos lares, o que tão importante, o que tanto Deus quer nas nossas vidas, porque, crianças, o inimigo ele vem para destruir a família, porque é o propósito do inimigo destruir a família. Tá? Que a gente possa pedir a Jesus que a nossa família, a minha família, a família de vocês estejam unidas, tá certo? Então a historinha de hoje vai ser justamente sobre José. Lembram, criançadas, que a historinha de José da semana passada que eu contei para vocês foi que José ele foi vendido pelos irmãos, né? Aí, ó, predominou aí o que nessa relação de José, da família de José? Predominou o quê? A inveja dos irmãos de José contra José. Porque José era o quê? José era como se diz, era o preferido de Jacó. Tá? Então isso lançou aquela desunião que os irmãos começaram. O inimigo começou a colocar coisa na cabeça dos irmãos dele para que houvesse essa desunião nesse lar. Mas tudo que acontece em nossas vidas sempre tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada acontece na nossa vida sem um propósito de Deus nas nossas vidas, tá certo, criançadas? Então, a historinha de hoje é justamente sobre essa família, a estruturação dessa união novamente da família de José. Então, vamos lá para a historinha de José.
Preste bastante atenção lá, lembrando que depois vai ter perguntas, né? Vai ter, com certeza, a tia Verônica e a tia Flávia aí, vai lançar perguntas para vocês que vocês possam saber responder, tá certo? José, ele foi vendido como escravo. Como escravo no Egito, para o Egito, tá certo, criançadas? Então, quando José foi vendido, ele ainda era jovem, tá? Então ele passou muito tempo como escravo. Mas após ele passar esse tempo como escravo, ele passou a ser um governador. Lembra que te contou na historinha passada que ele passou a ser governador, tá, do Egito. Então ele conseguiu, ó, como Deus fez, ó, como Deus tem um poder de transformar e de mudar nossas vidas em qualquer momento, em qualquer circunstância, mesmo que aparentemente a gente esteja pensando, meu Deus, a gente não a minha vida tá assim, não tem solução, não tem jeito, eu vou ficar sempre assim nessa situação. Deus transformou. José passou por um processo, todos nós passamos por um processo que muitas vezes nós não compreendemos esse processo, mas a gente passa por esse processo para que a gente possa ser aprovado. E foi isso que aconteceu na vida de José. Ele passou por um processo de sofrimento, um processo de perseguição, de inveja pelos irmãos dele, mas esse processo foi necessário para que José chegasse a ser governador. Minha criançada, como nosso Deus é maravilhoso, como nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. José passou a ser o quê? Governador do Egito, tá? Então foi uma grande bênção na vida de José. Isso foi por um longo período, tá? Depois que ele foi ser escravo, depois ele se tornou por um período, tá? Se tornou a ser governador, né? Deus abençoou José, ele passou a ser governador do Egito, tá certo? Então, a família dos irmãos de José, o pai, Benjamim, Jacó, Rubens, tá? Outros irmãos de Jacó, eles estavam passando por um momento muito difícil, criançadas. Lá naquela época, eles estavam passando por realmente necessidades, né? Eles se alimentavam, tá? Também lá através dos grãos, tá? E esses grãos estavam acabar aqueles grãos. Foi necessário que os irmãos de José fossem até o Egito para pegar esses grãos para a família, tá? Para a família de Jacó, o pai de José. Lembra da historinha? O pai de José, Jacó, tá certo? Então os irmãos foram em busca desses grãos porque já tinham acabado, tá certo? Aqui, ó. Os irmãos aqui, ó. Certo? Então, eles foram lá em busca dos grãos. Então, ele foi lá no Egito. Quando chegou lá no Egito, os irmãos de José... Olha os irmãos de José aqui. Os irmãos de José. José lhe deu aqueles grãos. Preste bastante atenção, tá, criançada? Então, José, ele deu aqueles grãos. Mas José... Quando José deu aqueles grãos, José pensou, falou para os irmãos dele, que os irmãos não sabiam que era o José, tá certo, criançada? Naquele momento, os irmãos não reconheceram que ali era José, a qual eles tinham vendido como escravo, tá certo? Então, José lhe deu, apesar de ter dado os grãos, tá? Em relação, pegou e disse aos irmãos dele, José, que eles estavam, era como se fossem espiãos. Então ele fez uma proposta, ele lançou uma proposta. Então vou pegar como refém, tá? O irmão de José, que era, tá? Simeão, tá certo? Então era Simeão. Então ele pegou Simeão, deixou Simeão lá como lá escravo, como prisioneiro lá no Egito. E José falou o seguinte: quero que vocês tragam os irmãos de vocês mais novo, tá? Que era o chamado Benjamim, tá certo? Olha eles aqui, ó. Olha José falando com os irmãos aqui dele. Só que lembrando, viu, gente? Que os irmãos não reconheceram que era José, tá certo? Então, eles foram lá
voltaram para Canaã, os irmãos de José, tá? Em busca de pegar o quê? Benjamim para levar para o Egito. Porque senão aquele Simeão, que era o irmão também de José, ia se tornar o quê? Escravo lá, tá certo? Então eles voltaram para Canaã para buscar o Benjamim, como José tinha falado para eles, tá certo? Chegando lá, os irmãos, o irmão mais velho, Rubem, falou com Jacó, né? E disse que tinha deixado o irmão Simeão lá como escravo, e que o governador do Egito queria que levasse Benjamim, tá certo? Mas Jacó já tinha passado por um processo, tá, em relação a José, porque ele na mente de Jacó, José tinha morrido. Aí foi, meu Deus do céu, perdi meu filho José. E agora perder Benjamim, então Jacó não aprovou. Jacó não quis, certo, criançadas, que levasse Benjamim para o Egito. Ok, crianças? Só que, ó aqui, ó Benjamim aqui, ó Jacó aqui, gente, já velhinho, ó, gente. Ó, Benjamim e Jacó. Então, José queria quem? José queria Benjamim, tá certo? Queria Benjamim que levasse para o Egito. Passado por um tempo, tá? Os grãos que os irmãos de José tinham pego lá no Egito já estava se acabando, criançada. Já eles iam passar novamente necessidade. Então o irmão, tá? Disse, não. O filho de Jacó disse, não. Aí eu vou ter que ir eu vou levar Benjamim, vou ter que ir para pegar grãos, tá certo? Então lá vai ele, os irmãos de José indo para o Egito, tá certo? Aqui Jacó indo para o Egito, buscar o irmão que tinha ficado lá, tá certo? Simeão, e levar Benjamim, porque o governador disse que levasse Benjamim, ok? Então lá eles foram. Vamos lá, dando continuidade. Chegando lá, ó aqui Benjamim, ó José, quando já viu, Benjamim, tá certo? José se conteve, criançada, que foi muita emoção, tá? Para José, ele se conteve, vontade quase de chorar lá, mas ele se conteve quando viu o seu irmão, tá certo? Benjamim, o mais novo, tá? Então, o rei, o governador do Egito, ele chamou todos os irmãos e chamou também, Benjamim. O próprio José serviu ao irmão Benjamim. Após isso, do jantar saboroso, tá, criançada? Do jantar saboroso que o governador concedeu para os irmãos, tá? De José, os irmãos de José foram embora, né? Pegaram Simeão, Benjamim voltou, mas no meio do caminho, criança, sabe o que aconteceu, Chegou um chamado cavaleiro. Eram aqueles que trabalhavam para José, tá certo? E mandou, parar lá. E disse que eles tinham roubado uma taça muito importante, uma das taças mais caras ali do Egito, que era do governador, tá certo? E acusou. E foi encontrado, uma taça, vamos lá mostrar pra vocês. Ó a taça aqui, gente. Ó a taça, encontrada justamente, nas coisas de Benjamim, tá certo? Então eles teve que voltar novamente para o Egito, tá certo? E eles ficaram sem entender, sem entender. Então vamos lá. Então, desde que os irmãos não sabiam que tudo ali foi uma coisa planejada por José, tá? Então, sabe o que aconteceu? José disse, somente o culpado será meu escravo. Então, se estava na bolsa de Benjamim, Benjamim seria o escravo, tá certo? Então o irmão mais velho, tá? O Rubem disse, não, eu fico no lugar de Benjamim. Então José começou a ver assim, poxa, então realmente meus irmãos mudaram. Então José mandou todos se afastarem, o pessoal lá que estavam, né, protegendo
o José, o governador, tá certo? Mandaram se afastar, deixaram eles sós, aqui, ó. E eles, ó José e os irmãos, ó, gente. Ó José e os irmãos, tá? Então, foi naquele momento que José falou com os irmãos que ele era o irmão deles, tá certo? Então, ele falou que era o irmão dele, tá? Olha aqui, ó. Estavam todos já, os irmãos todos reunidos aqui, menos eles não sabiam, né, que o governador era José, tá certo, crianças? Então, eles reunidos ali, então ele contou que era o irmão dele. Então, todos ficaram emocionados, se abraçaram, ó. Ó, ó José abraçando os irmãos. Tá certo, criançadas? Quanto é importante, né, essa união, esse afeto sendo realmente, novamente sendo estruturado. Tá certo, crianças? Então José pegou e falou o seguinte, depois que ele contou que ele era o irmão dele que tinha sido vendido como escravo, ele pegou e mandou os irmãos ir para Canaã buscar quem, gente? Buscar Jacó, o pai de José. Veja que coisas, né, criançadas, como Deus, né, transformou essa situação, né? Essa família começou novamente, tá, criançadas, a se estruturar, a ver aquela união. Ao encontro, o encontro de Jacó, como Jacó ficou emocionado, o Jacó já velhinho, ó, gente, Jacó já velhinho e revendo, né, pensando que José tinha morrido, vendo José novamente, que emoção que teve Jacó, tá certo? Muitas vezes passamos por momentos que a nossos olhos parece que não tem mais solução, né? Parece que muitas vezes que a nossa vida não vai melhorar, né? Mas passamos por um momento difícil, momento de angústia, momento de aflição, mas Deus está conosco. E Deus esteve na vida de José, né? Então Deus, no momento certo, na hora certa, Deus age nas nossas vidas. Ele age assim na minha vida, no momento certo, na vida de vocês, criançadas, que vocês possam crer, tá? Que Deus tem um poder de transformar e de reestruturar a nossa família, tá? Espero que vocês tenham gostado da lição, que a semana de vocês seja uma semana abençoada, seja uma semana que Deus possa trazer muitas bênçãos na vida de vocês, que vocês continuem a orar, não desistam. Se vocês têm algum pedido, né, que sempre tia Flávia sempre fala, né? Quando a gente pede algo a Deus é sempre sim, não e espera. Tá? Que a gente possa ficar na dependência de Deus. E que no momento certo, na hora certa, Deus vai agir na minha vida, Deus vai agir na vida de vocês. E que vocês jamais percam a fé. Tá certo, criançada? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Tia tá morrendo de saudade de vocês. Que Jesus abençoe cada lar de vocês, tá certo? Beijão.